Olá, tudo bem com você? Começa agora o Redação Novo Tempo. Hoje nós vamos conversar sobre uma ação do Palácio do Planalto que censurou veículos de comunicação brasileiros. Entra em pauta também as divergências entre Estado e religião levantadas por Donald Trump. E porque a apropriação cultural ainda é uma polêmica. Participe com a gente. Redação Novo Tempo está no ar. Seja bem-vindo, começa agora o Redação Novo Tempo, para você que acompanha a gente pelo rádio e pela televisão. Hoje, como eu sempre gosto de falar, quando está faltando alguém, é um programa especial, porque Wagner Cantori não está. Olha só, não, mas não é porque o Wagner não está. Mas não é porque o Wagner não está que é especial, é porque temos Gabriela Frontini com a gente, jornalista. Seja muito bem-vinda, Gabriela. Gabriela, que é um ser especial nesse momento. É um ser especial nesse momento? Por que, Hélio Moura? Porque ela está gerando uma vida. É verdade. Estamos em duas aqui agora. Exatamente. A gente pode dizer que nós estamos em 5 aqui, né? Eu, você, Suzane, Gabriela e a Rebeca, que está dentro de Gabriela Frontini. Muito bem. Você pode participar com a gente também por meio das nossas redes sociais. Acesse novotempo.com/jornalismo ou fale com a gente por meio do Facebook, facebook.com/ntjornalismo, no Twitter e no Instagram. O nosso perfil é @ntjornalismo. Eu preciso dar oi para vocês, né? Geralmente o Wagner está conduzindo o programa, não dei oi. Oi, Hélio Moura. Tudo bem, Leite? Muito deselegante, né, Leite? Mas oi pra você, oi Desculpa, eu não estou acostumado a apresentar o programa, mas geralmente é o Wagner. Oi, Suzane, tudo bem? Tudo bom. Eu ia deixar o oi final para você poder mandar seus abraços, mas agora eu vou dar oi final para Gabriela. Gabriela, muito bem-vinda. Obrigado por aceitar o convite para estar aqui no Redação. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Obrigada. Muito bem. Você quer mandar abraço, Suzane, ou você não tem abraço para mandar hoje? Não tem abraço. Não tem Eu mandar. tenho. Você tem, Posso? Hélio? Então mande. Já que mande tem o abraço. espaço da Suzane, quero mandar um abraço pro pessoal de Cuiabá, do Mato Grosso. Eu fui lá semana passada. Estava lá é em verdade, Cuiabá. eu soube que Encontrei você teve... vários amigos seus lá em Cuiabá, então Soube quero mandar um disso, abraço Hélio. pro pessoal de lá. Gente muito simpática, muito receptiva e não estava calor. Estava Olha mais só. quente em Jacareí do que em Cuiabá. Viu só? Disseram Olha que que eu dei surpresa, sorte, porque teve uma chuva bem forte na hora que eu estava chegando lá. Viu E só? aí Você deu uma foi pra levar a esfriada. chuva aqui do sul, né? Levei a chuva. Você trouxe né? a chuva de São Paulo. Muito bem. Vamos aproveitar que a gente já começou o programa para ver os destaques dessa semana. E o primeiro destaque tem a ver com Hélio Moura, FGTS. Tem uma questão de um saque especial aí. Acaba sendo um destaque e uma utilidade pública para o nosso ouvinte e telespectador também. Né? Não tem a ver comigo, porque eu não tenho, infelizmente, uma conta inativa. Mas o governo, ele liberou. O Temer prometeu isso no final do ano passado, que ia liberar, não é, as contas inativas que estivessem inativas até 15 de dezembro, até 31 de dezembro de 2015. Quer dizer, quando a pessoa sai de uma empresa, a conta do FGTS, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que era depositado por aquela empresa, fica ali parado. Se durante 3 anos você não mexer, ela é considerada inativa. Então, naturalmente, você já pode sacar esse valor que tem ali. Agora o governo liberou para todo mundo, porque normalmente o FGTS tem vários quesitos para você poder tirar, né? Por uma doença crônica, você só pode tirar quando é demitido sem justa causa, quando você se aposenta, você também pode sacar. Então o governo está liberando essas contas inativas de todos os brasileiros. São 10 milhões de pessoas que vão poder fazer isso. Para sacar a hora que quiser. Para sacar a hora que quiser a partir tem um calendário que a Caixa especificou, não é? Começa agora em 10 de março, para quem faz aniversário em janeiro e fevereiro, já pode sacar. Quem tiver qualquer dúvida, pode ir também numa agência da Caixa, que está funcionando até com horários especiais em alguns dias, só para atender essa demanda, dessas dúvidas, para saber se você tem ou não esse saldo numa conta inativa. Mas é interessante porque o que o governo quer é poder jogar dinheiro na economia, né? Cerca de 30 bilhões de reais devem entrar na economia com essa ação do governo federal. É bem verdade que a maioria das pessoas que tem dinheiro ali nessas contas inativas deve acabar usando o dinheiro para pagar dívidas. Então, o objetivo do governo de jogar dinheiro na economia não vai surtir tanto efeito assim.
Beleza. Um detalhe para quem de repente quer saber se tem conta inativa ou não, porque muita gente às vezes nem se sabe lembra, se né? tem. Você pode acessar o site da Caixa Econômica Federal ou mesmo o aplicativo, né? Para Android, tem para iPhone, acho que tem para Windows Phone também. Procura lá FGTS, tem um aplicativo específico para isso, você consegue ver. Tô A falando Casa isso porque eu já entrei Lotérica lá. também. Casa Lotérica também consegue Também saber. consegue ver. Muito bem. Gabriela Frontino, você também tem um destaque, não tem? Tenho, tem a ver sim. com a criança com síndrome de Down? Exatamente. Uma criança com síndrome de Down foi impedida de fazer um teste para participar de uma aula de natação, de hidroginástica, num espaço público, por conta da síndrome de Down. Isso foi aqui no Brasil ou foi Isso outro foi país? aqui no Brasil, em São Paulo, no Ibirapuera. E a mãe ficou ali absolutamente constrangida por aquela situação. Ele já fazia natação numa escolinha particular, mas quando houve aquela possibilidade de fazer pelo governo, ela achou que poderia ser uma boa até para economizar, né, no momento de crise que a gente vive. E no fim, o filhinho dela de 9 anos passou um super constrangimento ali de ser impedido. A escola que faz a aula de natação disse que não poderia dar a atenção devida para ele por conta da necessidade especial, mas feriu um direito, né, da Constituição, da gente ter essa liberdade. As escolas não podem fazer essa acepção de pessoas por conta de alguma necessidade especial. E foi um constrangimento muito grande. Ela procurou ali fazer com que o filho não percebesse, deixou ele entrar na água um pouquinho. O governo do estado de São Paulo já pediu desculpas, já está tomando as providências cabíveis ali, com uma investigação administrativa para ver como é que vai resolver a situação. Mas, enfim, foi o que aconteceu. Mas o menino já conseguiu voltar a fazer aulas depois que o governo do estado pediu desculpas? Eu acho que ele não está fazendo. Não Entendi. tenho essa certeza, mas ele não está fazendo lá por não ter sido aceito. Então, estão tramitando aí, ver como é que vai terminar essa história. Tá certo. Suzane Lima, teu destaque tem a ver com Uber. Uber mais uma vez, né? O aplicativo onde você pode conseguir um serviço como se fosse de táxi. Qual é a polêmica envolvendo o Brasil e o Uber no momento? Porque a gente já teve várias, né? já. Qual é a do momento atual? O Uber funciona por um aplicativo e, como todo mundo já sabe, você se cadastra pela sua... entrega os seus dados, coloca ali junto o seu cartão de crédito. Então, quando você faz uma chamada, você já tem um valor já quitado da sua conta, você não precisa entregar dinheiro para o taxista. É um meio muito seguro, tanto, acho que para ambas as partes, né? Só que o Uber liberou o pagamento em dinheiro, principalmente para crescer o mercado, obviamente. Em diferentes países, inclusive o Brasil, é isso? Inclusive o Brasil. E principalmente para essas zonas mais periféricas, assim, onde geralmente as pessoas não usam cartão, né, e tudo mais. Então, fez essa liberação, as pessoas podem pagar em dinheiro. Só que, ao mesmo tempo em que ela liberou para que as pessoas pagassem em dinheiro, aumentou também o nível de assaltos, de assassinatos, inclusive de roubos de carro em relação ao Uber. Inclusive, teve um casal de adolescentes, eu acho que tudo começou por aí. Eles fizeram chamaram uma corrida, era um nome falso e tudo mais, né, para pagar em dinheiro, e eles esfaquearam o taxista até a morte, roubaram o carro, enfim. Então, agora, a empresa está revendo realmente a forma de pagamento, dizendo que vai exigir que passe o número de CPF, que coloque a data de nascimento e tudo mais, tomando algumas medidas para que essa situação não aconteça. Agora, tem um detalhe, isso aqui é só no Brasil que está acontecendo isso, né? Nos outros países, pelo que eu tenho informação, não está dando esse problema ainda. Não temos ainda. relatos de outros países. Então, todo esse problema do Uber receber em dinheiro e está gerando esse crescimento de assaltos e tudo mais, é no Brasil, né? No Brasil, a gente já tem esses números com taxistas, né? A gente já ouviu vários noticiários em relação a isso, mas acontece que eu não sei, assim, por quê, mas o Uber aumentou em 10 vezes o número de casos do tipo. Então, realmente, é um dado bastante assustador, né? Agora, o que não foi revelado, a Uber não disse em nenhum momento que vai voltar ao modo antigo, né? É claro que eles vão perder uma fatia do mercado. Mas, por enquanto, o Brasil é o único que está dando problema para isso. Bom, agora a gente vai ter uma discussão de um tema aqui no primeiro bloco do Redação Novo Tempo, porque em abril de 2016 veio à tona a informação de que Marcela Temer tinha sido chantageada por um hacker que ameaçava divulgar fotos íntimas dela e da família. O processo corria sob segredo da Justiça. No entanto, a divulgação de detalhes agora mostra que a ação do hacker envolvia outro tipo de chantagem.
ele ameaçava divulgar trechos de uma conversa entre ela, a primeira-dama, e o irmão sobre o marqueteiro e o atual assessor do presidente da República, Michel Temer. O processo corria em segredo de justiça e tornou-se público. Os jornais Folha de São Paulo e O Globo tiveram acesso a ele, mas atendendo a uma ação do Palácio do Planalto, o juiz de Brasília, Ilmar Castelo Branco Raposo, proibiu os dois jornais de divulgarem reportagens sobre o processo. Como eu citei aqui, os jornais Folha de São Paulo e O Globo, eles acabaram sendo proibidos de divulgar reportagens sobre essa chantagem a Marcela Temer. E várias associações de rádio e de televisão consideraram a decisão judicial um cerceamento à liberdade de imprensa. Então, num país como o Brasil, que passou por uma ditadura e teve problemas com censura, qualquer coisa que soe como censura, que cheire como censura, acaba gerando uma coisa grande aqui pra gente, né? E nesse caso, parece soar muito como isso, apesar de que a gente pode analisar de diferentes formas essa situação toda envolvendo a Michela Temer, né? Marcela Temer, desculpa. Esposa do Michel. Michel é Michela, não, Marcela Temer. O interessante disso aí é que quando, não sei se o pessoal de casa vai lembrar, mas a gente até falou sobre isso aqui também, quando isso aconteceu em abril do ano passado, né, desse suposto hackeamento. Na verdade, parece que o rapaz, ele comprou um HD usado de alguém e aí ele acabou por coincidência, dentro desse HD que ele pegou, tinha as informações da Marcela Temer, ninguém sabe como. E aí ele se aproveitou disso. Então, ele nem era um hacker de verdade, não teve que fazer nenhum serviço de hackeamento. Nossa, achei que tinha sido um celular clonado. Não, aí ele conseguiu fazer a clonagem, não, porque no HD havia as informações de acesso à nuvem, né, do smartphone dela. Ninguém sabe como que isso estava ali. Mas o fato é que ele teve acesso a isso e por meio desse acesso remoto à nuvem, ele conseguiu as informações dela. Quando as informações foram divulgadas no ano passado, a informação foi essa, de que ele estava ameaçando liberar imagens, fotos íntimas dela e queria R$300 mil por isso. Mas depois das investigações e o que esses dois veículos de comunicação conseguiram apurar foi de que, na verdade, não era isso, não. A ameaça era outra. A ameaça era de mostrar uma conversa dela com o irmão dela falando sobre esse homem que hoje é assessor do Temer e que foi marqueteiro dele e que parece que havia alguma coisa inescrupulosa, ilícita no meio dessa conversa e esse seria o medo do Planalto hoje de que isso se tornasse público e por isso essa interferência política na justiça para impedir o direito ao acesso à informação. Agora, o negócio é complexo. Nessa conversa, inclusive, entre a Marcela viu? Temer... Eu falei Michela, ficou na cabeça, Pegou. vai ver. Entre a Marcela Temer e o hacker, né, o suposto hacker, ele dizia que aquela informação que ele tinha através do marqueteiro poderia jogar o nome de Temer na lama, né? Por isso toda essa movimentação para tentar aí, talvez abafar o caso, digamos assim. Agora, uma coisa interessante para pensar nessa situação toda é que, assim, talvez a gente teria um problema se fosse uma informação sigilosa e que não pudesse estar sendo divulgada ainda, porque pode, de repente, causar algum tipo de problema por estar correndo em sigilo e se torna, de repente, público. O que acontece é que esses jornais, né, o Globo e a Folha de São Paulo, eles só iam divulgar algo que já está público, já tem acesso público. Tanto é que alguns sites da internet já têm publicado, sites de notícia, né, já têm publicado os trechos dessas conversas na internet. Então, por quê? Porque é algo que já está, não já está era mais público, já não era estava público, mais sob eles só iam de justiça. pegar esse arquivo e transformar numa reportagem e foram impedidos. Então, realmente, a situação não tem a ver com divulgar algo que não deveria, mas sim só colocar nenhum veículo de comunicação uma reportagem que tem a ver com isso, né? Até porque também o jornalista, ele não é responsável pelo sigilo que está em justiça. É uma responsabilidade da justiça, né? Agora, outra coisa ruim nessa situação e que se serve de comparação, a gente teve outros modelos relacionados a políticos, a juízes no nosso país, que tem a ver com esse cerceamento à liberdade de imprensa, o que pode ser um problema, né? Porque, como a gente já discutiu aqui outras vezes, se é uma coisa que ganha força, abre precedentes para outras situações e a tendência é cada vez ganhar mais força
E a gente volta num processo, como você disse, parecido com a ditadura, né? Onde realmente os jornais e a mídia, enfim, era proibido de expressar qualquer coisa que fosse contra o que o poder político, né, o que o governo pensasse. E nesse caso, o que a gente percebe é, obviamente, o governo tentando tampar uma situação que possa comprometê-lo. É o que a gente tem, acho que está muito claro aí na notícia. E quando isso acontece de impedir de um juiz entrar no meio do processo, eu acho que fica mais feio ainda, porque isso gera mais, acho que mais convicção para o lado de que realmente o governo tem algo a esconder, né? Eu acho que fica mais feio ainda a situação. E eu acho que um destaque nisso aí é que pelo menos é o que a gente tem de informação, não é? A gente está discutindo a partir do que a gente tem de informação, é de que essa impetração do Planalto para impedir a divulgação das informações não visa proteger, por exemplo, digamos, a honra da primeira-dama, porque não está em questão a divulgação das supostas fotos dela. Não é esse o impedimento que o Planalto está querendo impor. Não está tentando impedir, está tentando impedir a conversa. Porque a conversa que coloca o presidente em situação. Sim. Mas é aquela, como eu falei para vocês, isso já está correndo, você tem acesso em diferentes sites de notícia na internet, só esses dois veículos que acabaram sendo impedidos de alguma maneira de divulgar essa informação, que já é pública de certa maneira, mas quando você vai ler a informação, na verdade tem uma frase específica ali que levanta uma possibilidade de algo que poderia estar sendo dito por ela em relação a esse marqueteiro, etc. Mas não é uma prova de nada, obviamente. Então, não é uma prova de nada na conversa, mas no depoimento que os dois jornais tiveram acesso, o hacker, a conversa completa do hacker com a Marcela, ele menciona um vídeo, e esse vídeo, nessa conversa, seria comprometedor. No entanto, de acordo ainda com as informações que a gente tem, no processo, o suposto vídeo não está anexado. Não. Quer dizer, já sumiu do lugar onde estava. Embora o hacker tenha assumido, ele está preso, né? Ele foi preso, foi condenado. Ele tenha dito, não, realmente, eu invadi, peguei as coisas, peguei esse vídeo, peguei não sei o que, não sei o que. Mas no processo, o vídeo que ele cita, na conversa que ele diz que pegou, não está. Agora, só colocando uma coisa aqui que a gente falou, né, do processo de ditadura, hoje, como a gente vive em relação a isso, é exatamente por conta de tudo que a gente já passou aqui no Brasil em relação à censura, num passado recente, que na Constituição de 1988 tem o trecho que diz exatamente isso: fica estabelecido que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Então, se tem algo que, de repente, não agrada a alguém, o processo não é você impedir que aquela pessoa fale algo. Se você acha que ela disse algo que não está de acordo com a realidade, etc., você pode abrir um processo na justiça contra aquela pessoa, contra aquele veículo de comunicação, contra seja lá quem for, e não impedir a publicação de algo. Você pede um direito de resposta ou mesmo uma indenização, algo do tipo. Agora, pegando um outro gancho dentro desse tema aí, eu estava vendo alguns textos que estavam analisando essa situação aí do hacker acessar as informações da Marcela Temer. Gente, mas ficou na cabeça, Michela, da Marcela Temer, e foi levantado um ponto interessante. A gente tem até uma lei que foi promulgada há pouco tempo aqui no Brasil, que até ficou meio conhecida como Lei Carolina Dickmann, por conta da divulgação de fotos e conteúdos íntimos hackeados da atriz Carolina Dickmann. E isso criminalizou esse processo como um todo, né? Esse tipo de situação. E, de certa forma, é exatamente o que aconteceu com a Marcela Temer, né? Como você falou, não dá para saber como é que esse hacker conseguiu ter acesso às informações de uma maneira detalhada, né? Você falou, de repente, recebeu um HD que tinha acesso às informações da Marcela Temer que estavam numa nuvem, né? Nuvem digital, etc. Mas o acesso a essas informações aconteceu de uma maneira que a gente pode considerar criminosa, né? Sim, ilícita. Então, a gente tem que separar bem as coisas. Uma coisa é a gente pode dizer assim, a censura ou o impedimento jurídico de divulgar essas informações. Outra coisa é essas informações terem sido conseguidas por meio de um crime, né? Exatamente. E o crime maior, acho que ele tentar tirar uma vantagem daquilo, né? Extorquir
a Marcela Temer, ele pediu 300 mil reais para ficar quieto e tal. O crime maior é de tentar tirar uma vantagem daquilo. Então, a gente vê a situação do nosso país com a corrupção aí solta e por todos os lados. Mais um exemplo de corrupção, né? Da gente querer tomar vantagem de uma coisa que não é nossa para se beneficiar. A preocupação dele não estava nem com o país, né? Em relação à informação, era com ele mesmo. Tanto é que nas partes que já se tem acesso dessa conversa do hacker com a Marcela Temer, ele fala assim, olha, eu não estou querendo te prejudicar, eu só estou querendo aproveitar essa situação para eu conseguir algum dinheiro. Então, a cabeça da pessoa dá uma deturpada, porque ele fala, tem veículos de comunicação que se dispuseram a pagar até 100 mil reais para que eu divulgasse essa informação para eles. E eu estou falando com você porque... Eu consegui mais. Para eu conseguir mais, basicamente, né? Mas ele fala assim... Porque eu não estou querendo tirar vantagem. Então, assim... Não estou querendo te prejudicar. Não estou querendo te prejudicar. Então, quer dizer, tá deturpada a mente do rapaz já. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e a seguir a gente conversa sobre uma das muitas polêmicas envolvendo o novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Não saia daí, o Redação volta já.